Salve nação, a janela de transferência fechou e uma pergunta não quer calar. Quem se reforçou melhor? Quem gastou mais e quem conseguiu lucrar? No programa Seleção com Rizek, Bruno Formiga, Roger e Lino, a resenha pegou fogo e a gente vai dissecar tudo isso aqui no canal. Então já se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, deixe o seu like, compartilha, comenta bastante, porque a voz da nação tem vez aqui. Bora lá. A gente olha agora para a parte de cima da tabela e fechou ontem a janela. E acho que é tranquilo dizer que as janelas mais impressionantes foram dos times que mais têm investido aqui. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Quem já estava bem ficou ainda melhor depois dessa janela. É o caso do Flamengo. Hoje eu comecei a pensar nas janelas feitas aqui no Brasil. E, cara, eu acho que é a mais impressionante que a gente já viu de meio de ano. Aí você pergunta, quanto custou a janela do Flamengo? E eu respondo para vocês, ela não custou, ela deu lucro. Porque o Flamengo vendeu os jogadores dessa janela numa soma de 373,3 milhões. Wesley, Gerson, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. E trouxe jogadores no total de 277 milhões. Então o Flamengo teve de lucro na janela. E insisto, eu acho que é a janela mais impressionante que a gente já viu aqui no futebol brasileiro, de meio de ano. Supera a de 19 do Flamengo, supera a do ano passado do Botafogo, com lucro. É loucura, né? Com lucro, a janela do Flamengo. Eu acho que isso que a gente tá vendo, esse retrato aqui, muitas vezes eu vejo torcedor falando que para barrar o Flamengo, o Palmeiras, você precisa implementar o fair play financeiro. Os caras não têm a menor ideia do que eles estão falando, porque o fair play financeiro vai mexer zero com isso aqui que a gente tá vendo. Porque o Flamengo, ele age dentro do seu faturamento, que é de bilhão. O Palmeiras tem um faturamento muito alto, o Bahia faz um trabalho muito responsável, acho que o Cruzeiro tem um potencial para se organizar bem. Então, essa galera não vai ser impactada pelo fair play. Quem vai ser impactado são os irresponsáveis. O Flamengo não tem sido irresponsável e a prova é isso aí. Ele fez negócios fantásticos. Eu acho essa venda do Matheus Gonçalves um negócio de maluco, tá? Vendeu que é muito talentoso, mas você pega um cara que você não é usado, chegou aí pro sub-20 e ganha 50 pau do cara vendendo ele pro Al-Ahly. Isso é fantástico. A venda do Gerson é uma loucura e você traz caras tão bons quanto ou melhores. Eu acho que nunca teve uma janela dessa. Eu também não lembro. A de 19 foi muito boa, né? O Corinthians já não tendo umas janelinhas pesadas também. Em 2005 ali foi no passado violento. Foi 2005? Que aí vem Tevez, Mascherano... Não, mas aí foi meio do ano. Foi com o meio do ano. Tá bom. Janela no meio da temporada. A janela de verão. Não, isso. Tô falando de você fazer ajuste no meio do ano. Não, aí esquece. Né? Teve o Roger também em 2005, você não tá contando. Não, eu ia chegar nele... O Botafogo deu duas viradas também. Naquela janela de vocês é loucura. O Flamengo no meio do ano de 19, ele trouxe Rafinha, Felipe Luiz, Mari e Gerson. Até então era uma janela pesadíssima. O Botafogo ano passado trouxe Almada, Vitinho, Alex Telles, no meio do ano, Igor Jesus. Pesadíssima também. Mas a desse ano, cara, Jorginho, Samuel Lino, Saul e o Emerson Royal, para mim, abaixo, e Carrascal também abaixo, mas assim, 3 titulares que já fazem uma diferença brutal, Jorginho, Saul. Mas tem uma conta aí que vocês não fizeram também, né? Quanto que o Flamengo aumentou sua folha, né? Porque você tá falando ali dos 4 que saíram, só de multa. O Gerson, obviamente, que ganhava mais, e os outros 3 com salário baixo, vamos dizer assim. O Wesley deve ter tido alguma renovação que possa ter aumentado um pouquinho. Sem dúvida. Em contrapartida, os 5 que chegaram é tudo salário de Gerson ou até mais. Todo mundo ganhava em euro aí, Tem razão. Então é um custo de folha absurdamente maior do que tinha. Tem razão. Mas o impacto maior não é nem grana, né, Não sei se impacta nesses quase 100 milhões de diferença de transferência, mas... Nessa janela, o Flamengo ainda fechou o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, pegando um valor de quase 270 milhões por ano. Vai dar com uma antiga patrocinadora. Ou seja, aquele ditado de quem sabe mexer com grana, não é meu caso, que dinheiro traz dinheiro. Quando você está bem financeiramente organizado, isso te traz mais dinheiro, é o caso que se aplica ao Flamengo e também ao Palmeiras. Porque o Palmeiras trouxe um reforço que para mim está no nível desses cobras do Flamengo, que é o Andreas. Eu acho que o Andreas tem condição de fazer uma diferença brutal também no time do Palmeiras. Só quem podia repatriar o Andreas, como era o Palmeiras ou o Flamengo mesmo. E no caso do Palmeiras fica história boa, né? Pra contar, né? Isso foi uma parada que pegou... não foi uma decisão fácil pro staff, porque assim, o Andreas sabia que a decisão dele impactava em algo do passado recente dele. E engraçado, né? Ele era um dos melhores jogadores em campo naquela final, até aquele escorregão. Acontece. E eu acho que ele cresceu, cara. Ele cresceu em relação ao que ele já jogou
naquele ano, em 21. Porque essa janela, a gente está fazendo comparação do Flamengo com do Palmeiras, né? É porque o Palmeiras também traz 2 caras muito bons no início do ano. Palmeiras, né? De 200 milhões aí quase. Porque o Estevão... A gente está contando o Estevão agora, né? Mas o Estevão, 60 milhões de euros, te puxa para cima. Mas se tirar o Estevão, quase empata. Quase empata. Mas o Andreas Pereira não dá metade do Samuel Lino, por exemplo. Né? Como assim? De grana, de investimento. Mas você concorda que é um jogador com capacidade técnica de fazer a diferença similar a que esses caras do Flamengo estão fazendo? Ele pode ter um impacto de Jorginho, ele pode ter um impacto de Saúl, pode ser o cara que deu outro padrão pro meio-campo do Palmeiras. Eu acho ele até mais agressivo que os dois, assim, de pisar na área do que o Saúl e o... O Saúl já foi mais, né? E a janela do Botafogo... Não dá pra avaliar ainda muito o Saúl, né? Foram 2 jogos. Não, e ele tá mais como um regista ali, quase, né? Ele tá jogando, desfilando e tal. Calma que ainda tem que... E só em relação ao Palmeiras, por mais que a gente esteja avaliando a janela de agora, a janela do Palmeiras, ele traz 2 caras pesados no início do ano, que é o Paulinho e o Vitor Roque. Coisa que o Flamengo não fez. O Flamengo trouxe o Juninho. Verdade, bem lembrado. Então, você se colocar mais ou menos e juntar, você tem Andreas Pereira, Paulinho e Vitor Roque. Pegar o janelão do Palmeiras no ano, ele é mais... São 3 contratações de altíssimo nível. Aí você tem o Kelvin para lateral, o Carlos Miguel para o gol, o Sousa e o Jefté. Diz que quem tá vendo os treinos, o Carlos Miguel é loucura, né? O tamanho, a explosão, a força que ele tem... É questão de Agora, quando você coloca os elencos nesses campinhos que a gente prepara para mostrar as opções que Flamengo e Palmeiras têm para cada posição, por mais que o elenco do Palmeiras seja o melhor já dirigido pelo Abel Ferreira... Esse elenco? Ele falou isso? Eu acho que né? Como elenco? Acho que é discutível, né? De opções? Não sei. Eu acho que o incômodo do Roger talvez seja porque assim, o Rony, que não é melhor que esses caras, já teve um período muito bom. O Zé Rafael já jogou muito. Então, mas o Rony foi jogar porque a opção era o Breno Lopes. É isso. Hoje eu acho que no papel, se fosse no videogame, olhando a cartinha de cada jogador, eu acho que essas são as cartinhas mais Hoje ele valiosas. tem um jogador convocado para a seleção argentina, que é o Flaco, o Vitor e o garoto Luigi como opção. Poderia ter o Paulinho. O Paulinho tá no elenco ainda. Como ele tá machucado, ele não tá aqui, mas ele tá no elenco ainda. Ele tá na folha do Palmeiras. Aí você tem para jogar pelos lados, ali no meio, Felipe Anderson, Facundo Torres, Sousa, Maurício, Alan. Ali pelo meio, Veiga, que hoje tá mal, mas é o Rafael Veiga, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, o Lucas Evangelista e agora o Andreas Pereira. Na defesa, o Murilo e o Gustavo Gomes, com o Fux e o Mikael de opções. Gia e Kelvin de laterais, ele já tinha... Mike e Marcos Rocha, sempre foi bem servido ali, o Abel. Na esquerda, o Piquerez, agora com o Jefté. E no gol, o Everton e Carlos Miguel. Eu acho que é um baita elenco. E um pacote de surpresas na base que sempre resolveu pro Palmeiras um monte de encrenca, né? De vez em quando vem alguém ali, cara. Só que, cara, é muito difícil competir. Eu acho o elenco do Flamengo bem melhor. Exatamente. Quando você põe do Flamengo, é muito difícil, cara. Olha o elenco do Flamengo. Difícil pra concorrência, né? Competir com essas opções. Flamengo tá... você pode até avaliar que o time de 19, o time, era melhor. A gente vai saber no fim do ano. E a campanha é muito semelhante à que eles fazem no Brasileiro. Mas aquele time já está na história. Agora, aquele time não tinha as opções de banco que esse time tem hoje, cara. Tinha não. Não tinha, cara. É impressionante. Você tem um Danilo na reserva para a zaga. Você tem 3 laterais esquerdos de seleção. 2 direitos de seleção. No meio campo, todo mundo joga em seleção ali. Jorginho foi seleção italiana, Pulgar é seleção, Saúl já jogou em seleção, De La Cruz é seleção. Cara, você, o Flamengo Arrascaeta é seleção, Carrascal é seleção. Se você pegar o do Flamengo, pode... A zaga dá pra formar aí, ó. Alexandro, Europa. Emerson Royal, Europa. Jorginho, Saúl, Carrascal, Varela é Europa também há muito tempo. Oi? Varela também, Europa. Varela também. Aí você pega na frente Samulino... O Pedro e o Bruno Henrique tiveram lá, né? Mas passaram rápido. O Luiz Araújo, o Plata, assim, você consegue ter um time com cara de... A gente tem um time de futebol europeu jogando no Brasil. Isso aí, isso aí. A verdade é essa. E assim, o Botafogo, cara, por mais que ele esteja passando por um momento de turbulência, de muitas incertezas, o Botafogo segue muito ativo no mercado, né? Muitas saídas, muitas vindas. O Botafogo está sempre em movimento. E algumas loucuras que eu tô falando, isso é coisas que não dá pra... O John viaja, não viaja, volta, viaja uma semana depois. O Cuiabano vai, bota a camisa, apresenta, no dia seguinte volta pro Brasil emprestado.
E você sabe que se materializou... Podia ter feito isso online, né? Pega pelo Meet, velho. Apresenta ele pelo Meet e deixa o cara aqui, pô. Dá uma passeada. Pô, mas nada. Se materializou uma informação que eu dei lá na época do Mundial de Clubes, que um dos motivos que desgastavam muito o Paiva com o Textor é que o Textor avisou o Paiva que queria negociar o Cuiabano como lateral, para ele parar de escalar o Cuiabano na ponta, porque isso prejudicaria o negócio. E o Paiva falou, não vou fazer isso, eu vou escalar onde eu quiser. Esse foi um dos motivos. Aí se concretizou, o Cuiabano vendido como lateral, mas como lá ele seria a terceira opção no Nottingham Forest, pelo menos essa foi a explicação oficial, ele retorna ao clube vendedor por empréstimo. Mas nessa o Paiva estava certo, né? Nessa briga. Tudo bem que o Textor ganhou dinheiro, mas o Paiva fez a postura correta. Concordo. De bancar o que ele acredita. Concordo. Inclusive nas outras, na minha opinião, certas de escalar o time como ele queria, independentemente do Textor errado, né? achar que... Você acha que ele ganhou dinheiro com o Cuiabano, assim? Obviamente, né? É que ele tá se aproximando do grego lá do... Então, mas eu acho que a gente nunca sabe ele vai a qualidade salvar o empréstimo, né? Não se eu acho que é muito mais alguma dívida que ele tinha com o grego e falou assim, ó, pega o Cuiabano, pelo amor de Deus, depois tu me empresta, mas ele fica com o lá. Ele deu quase o Botafogo de garantia lá pro empréstimo que ele pegou. Vou resumir a situação porque ela é muito nebulosa, muito complexa. O Marinakis hoje é um possível investidor do novo conglomerado de clubes que o Textor deseja formar. O Botafogo ainda pertence à Eagle, o Textor está tentando tirar o Botafogo da Eagle, que é o grupo que ele fundou, mas ele está afastado do comando ainda, muito embora ainda seja sócio da Eagle, mas ele está afastado do comando. O Textor está tentando tirar o Botafogo, colocar um preço no Botafogo e tirar o Botafogo do grupo Eagle. E um possível investidor, pelo menos é o que eles têm sinalizado para o grupo Eagle... É o Marinakis. É o Marinakis. O grupo Eagle já pediu, inclusive... E já foi um possível investidor do Vasco. Também. Já foi. A informação que eu tenho é que ele esteve muito próximo de um negócio na base do São Paulo. São Paulo não aceitou os termos. A informação que eu tenho é que o Vasco nunca foi de interesse do Marinakis, ele só escutou, mas não quis. E o Botafogo, o Textor enxerga nele uma boia de salvação, um investidor. E eu acho que isso é muito claro para você entender os muitos negócios feitos entre Botafogo do Textor e o Nottingham Forest do Marinakis. Muitos negócios até aqui, isso não é à toa. Mas o Botafogo, que não para de se movimentar, também fez uma janela forte, cara. Mas com o timing errado, né? Foi a janela do Botafogo adiando as gente. coisas e o ano tá acabando e agora que o time tá começando a se montar em campo. Concordo. Eu só tô avaliando os nomes. Sim, isso. Pô, Neto, bom... Christian Lor não conheço, Gabriel Bahia, Caio Pantaleão tá jogando bem, Arthur Cabral gastou quase 100 milhões, Jordan Barreira, confesso que não conheço, Danilo, eu acho que é o jogador que está naquela prateleira para mim que a gente debateu aqui, do Jorginho, do Samuel Lino. Muito bom. Muito bom, eu acho excelente. Monturo, esse vai dar muito dinheiro. Diferente, né? Joaquim Corrêa, o Cris Ramos, que eu quero ver um pouquinho mais, também são... É que alguns a gente já tem diferente ali. O Flamengo a gente já tem um tempo de janela para ver alguns que funcionaram ou não funcionaram. O Botafogo aí na prática, o Danilo, eu acho que agora talvez se reencontre e tem que ver como é que ele coexiste ali com o Marlon Freitas. O Montoro eu acho que ok, valeu. E o Caio Pantaleão. Os outros, assim, o Arthur Cabral, eu acho que ainda precisa mostrar. O Joaquim Corrêa tem altos e baixos. Assim, eu acho que ela é uma boa janela, mas com asterisco. Qual é o seu asterisco? Porque eu acho que a gente precisa ver. Tem caras aí que vão precisar jogar ainda. O Joaquim Corrêa precisa virar a chave. O Arthur Cabral é completamente diferente do Igor Jesus. São características nada a ver, né? Agora, no papel, quando a gente coloca o mesmo campinho que a gente fez para Palmeiras, para Flamengo e vê o elenco do atual campeão da América e brasileiro, vocês acham que dá para competir? Eu acho que em termos de expectativa, sim. Mas se você olhar, por exemplo, para o Felipe Anderson e medir a expectativa que ele tinha na chegada dele ao Palmeiras e a realidade de hoje, você já encontra uma diferença grande. Na teoria, o Botafogo está remontado. O problema é o timing das coisas. A temporada já está indo para o rabo. Cuiabano agora pode ser escalado de ponta ou não? Agora que tá vendido. Tá vendido já, né? Então. O problema é que tem... É uma diferença. Acho que pode. Cara, e no capítulo janela... Competir eu acho que dá, mas ficou claro que em algumas frentes não dá, né? Tanto que já rolou a eliminação. Aí o vídeo e você vê que tem time que comprou de bacia, contratou daquele jeito a rodo. Cara, mas a qualidade de jogador não se compara. O Flamengo, além de fazer uma ótima janela, ainda lucrou.
Você vê, eles resumiram tudo e não tem comparação, cara. Até o Parmeirinha, o Varmeirinha, gastou mais de 700 milhões, não chega aos pés das contratações do Flamengo. Outra pegada. E vai ser sempre assim, mesmo com fair play. Não vai mudar nada com o Flamengo. Ele vai contratar no limite dele. Agora os outros... Vai demorar esse fair play aqui no Brasil, cara. Não tem como. Você viu o Cuiabano foi e voltou. E aí? Presta conta pra quem? Como que fica isso? É Brasil. Mas beleza, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.